Olá, seja muito bem-vindo então à nossa primeira aula prática aqui da criação do nosso sistema. Bom, eu estou aqui com o Excel aberto aqui e eu criei uma pastinha onde a gente vai salvar, né, a nossa planilha. Então, eu vou vir aqui em Arquivo, vou vir em Salvar Como, e aí eu vou procurar aqui a pastinha que eu criei aqui, que foi essa pastinha aqui, Orçamento Pedidos para Autopeças. Tá? E aqui a gente tem que salvar a pasta habilitada para macro do Excel, né? Extensão XLSM. Aqui eu vou colocar o nome da planilha, eu vou colocar ORC de orçamento e PED de pedido, tá? Então eu vou chamar de ORCPED. E vou clicar aqui no botão salvar. Pronto, a planilha agora está salva. Vamos começar a trabalhar aqui nessa primeira planilha aqui. Eu só vou colocar um fundo aqui, tá? Vou selecionar todas as linhas e vou colocar verde. Vou vir aqui na guia inserir, e aí vou inserir aqui um word art, que depois, aqui é só para a gente, vou colocar qualquer um aqui e vou só nomear aqui para orçamento. Vamos botar assim, orçamento barra pedido para autopeças. Né? Poderia ser lojas, enfim. Tá? Vou botar aqui para autopeças. Ok. Muito bem. Esse aqui vai ficar aqui só por enquanto, tá? Porque depois a gente vai simplesmente pegar e fazer com que o sistema abra diretamente, escondendo aqui o Excel e deixando apenas as telas. Então aqui eu vou chamar a tela de entrada, né? Vou colocar aqui toda em maiúsculo, entrada, tá? Beleza. Bom, vamos começar a criar as nossas tabelas que a gente vai precisar, tá? Então vamos criar aqui uma primeira tabela aqui, que vou clicar aqui no mais para adicionar uma nova planilha. Vou clicar duas vezes aqui e vamos colocar aqui a tabela chamada clientes, tá? Agora em cada coluna aqui na primeira linha a gente vai botar o nome dos campos. Então vou colocar assim, ID underline cliente, depois data underline cadastro, depois a gente vai ter ativo, para verificar se o nosso cliente está ativo ou não. Vamos colocar nome, vamos colocar aqui CPF, endereço, número, depois a gente vai colocar bairro, CEP, na sequência a gente vai colocar cidade, estado, complemento e celular, tá? Então esses são os dados da nossa tabela de cliente. Então eu vou selecionar aqui no cantinho, vou clicar aqui para ajustar o tamanho das linhas. Agora eu vou clicar aqui e vou trocar a cor de fundo. Vou colocar verde e aqui vou colocar branco e vou colocar um negrito. Beleza? Então aqui vão ser os nossos campos que vão compor essa tabela de clientes. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a próxima tabela. Então eu já vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C, vou clicar aqui e a próxima tabela que a gente vai ter também vai ser uma tabela de veículos. Então eu vou colocar aqui veículos. Tá? Vou colar aqui, vou apagar aqui, tá? Só para ficar já com a mesma cor, e vou colocar aqui ID underline veículo. A gente vai ter o ID do cliente, a gente vai ter o campo veículo e vai ter o campo placa. Tá? Então vão ser esses dados aqui que vão compor essa tabela de veículo. Depois a gente vai ter uma tabela para mecânicos. Então vou clicar aqui, vamos colocar aqui e vou colocar aqui mecânicos. Tá? Beleza. Mecânicos, a mesma coisa. Vamos ter um ID para o mecânico, né? Então vamos chamar aqui de ID underline mecânico. Depois nós vamos ter mecânico, que vai ser o nome. A equipe poderia colocar um nome também. E vou colocar celular. Apenas esses três campos para essa tabela aqui de mecânico. Agora nós vamos criar mais uma tabela. São algumas tabelas que a gente vai usar durante o nosso sistema, né? Então vamos criar aqui mais uma tabela chamada peças. Bom, aqui em peças, vamos colar aqui. E aí a gente vai ter o ID da peça. Tá? Então eu vou colocar aqui ID underline peça, peça e o valor.
Um detalhe aqui importante que eu não estou colocando acentuação aqui, tá? Por se tratar de um campo de tabela, a gente não coloca acentuação, tá? Então, por isso que está ficando assim. Depois, nós vamos ter uma outra tabela, que eu vou chamar de OrcPad, que já vai ser uma tabela para nossos orçamentos e pedidos, tá? Porque a partir de um orçamento a gente pode transformar num pedido, beleza? E aqui a gente vai ter, então, o ID OrcPad, que eu vou chamar aqui de ID underline OrcPad. Tá? Aí a gente vai ter a data, que vai ser a data do nosso pedido, ou do nosso orçamento. No caso, do nosso orçamento, né? Nosso orçamento pode ter uma validade, uma data de validade. Nós vamos ter o ID do cliente, para dizer para qual orçamento ou qual pedido vai ser para qual cliente, né? E aí vai ter o status, tá? Depois a gente vai definir esse status aqui. Depois, na sequência, a gente vai ter uma outra tabela aqui, que vai ser itens, e aí eu vou colocar OrcPad, itens do orçamento pedido, tá? Que vão ser as peças que vão conter nesse orçamento, tá? Então, o primeiro aqui eu vou colocar ID itens OrcPad, tá? Que é itens do orçamento pedido. Depois a gente vai ter o ID da peça. E veja que aqui eu não estou salvando o nome da peça, estou salvando o ID. Tá? Depois eu vou explicar o porquê salvar o ID e não o nome da peça. Tá? Depois a gente vai ter valor, a gente vai ter quantidade, a gente vai ter total e a gente vai ter o ID do OrcPad, que seria o ID do orçamento do pedido. Beleza? Então, essas são as tabelas que a gente vai trabalhar. Depois, na sequência, a gente vai ter uma outra tabela. Não vai ser uma tabela, mas vai ser uma outra planilha que eu vou chamar de impressão aqui. Mas essa tabela aqui, a gente vai fazer. Aliás, essa planilha aqui, a gente vai fazer ela por último, tá? Porque vai ser uma planilha aqui que a gente vai colocar a impressão desse orçamento aqui, ou desse pedido, tá? E esse aqui a gente vai deixar por último. Então aqui a gente já tem as nossas tabelas prontas e a partir da próxima videoaula a gente já começa a criar as telas e começar a fazer as codificações. Até a próxima videoaula.